Eu gostaria de começar o culto dessa noite com uma oração de gratidão ao Senhor, pela vida do pastor Estevão, pela vida deste servo do Senhor, que marcou vidas, marcou gerações, e que hoje nós celebramos 60 anos de vida ministerial. Eu queria convidar você a agradecer ao Senhor juntamente comigo nessa hora, pela vida deste servo do Senhor. Amém? Alô amigos, você que assiste a Arena VIP agora aos domingos às 9h30 da manhã pelo canal 5 da NET e canal 72 da TVA. Eu quero aqui agradecer o Paulo Miranda e o Massaíco, que hoje compõem a nossa equipe através da Sociedade de Medicina Veterinária. Hoje é com muito prazer e com muita alegria que nós estamos aqui no templo da Igreja Batista de Curitiba, onde está fazendo uma homenagem ao pastor Estevão, 60 anos alusivo de ministério. É com muita satisfação que ele está ao nosso lado. Pastor, o Salmo 1 diz o seguinte: aquele que tem fé é semelhante a uma árvore plantada às margens da água corrente. Tudo que pretende prospera, as suas folhas jamais murcharão e vocês estão dentro desse caminho. Como é que o senhor vê? O senhor esteve no Rio de Janeiro, o senhor fundou uma igreja no Rio de Janeiro para tratar das pessoas carentes. Agora o senhor está aqui em Curitiba, mas me conta o que o senhor pretende ainda caminhar em busca de Deus? Perfeitamente, meu amigo. Eu estive no Rio de Janeiro, onde fui estudar no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e ali mesmo no Rio de Janeiro, na direção de Santa Cruz, onde, não sei se o senhor se lembra, pousou um Zeppelin naquele tempo, em Cosmos. Eu e minha mulher, trabalhamos numa favela. E com aquele povo que se converteu, nós organizamos uma igreja que passou a chamar-se Igreja Batista de Cosmos. Senhor, nós nessa noite nos reunimos em teu nome. Nós te louvamos por conhecermos este servo que o Senhor mandaste a esta terra, a esta igreja, para nos abençoar. Dona Flora, aos 14 anos a senhora foi chamada para o Ministério de Deus e casou. O que chamou a atenção da senhora quando a senhora conheceu o pastor Estevão? A senhora me falou, eu tenho o currículo da senhora, a senhora disse que ele tinha uma letra muito bonita. O que mais que ele chamou a atenção para que a senhora viesse a casar e mantenha mais de 60 anos casado com ele? Bom, como eu recebi o chamado de Deus aos 14 anos, específico para salvar a criança, quer dizer, cuidar da vida espiritual da criança. Então, quando eu conheci o meu marido, eu perguntei para ele se ele aceitaria esse meu chamado. E ele falou que sim. E o que eu gostei dele, assim, porque ele tinha uma experiência de salvação, que eu achava muito importante na vida de uma pessoa, a experiência de salvação. Outra coisa, assim, a letra muito bonita, e eu gostei da letra porque naquele tempo diziam que a gente conhecia o caráter pela letra. Hoje em dia não é mais assim, mas naquele tempo era. E outra coisa foi o nome, que eu achei muito bonito, o nome Christemann, quer dizer homem cristão.
vocês têm 5 filhos, é isto? E esses 5 filhos, eles foram muito importantes para que vocês pudessem continuar no ministério. Hoje a senhora tem uma filha que mora no Rio de Janeiro, mas ela continua exercendo o ministério. Como é que a senhora vê os filhos ajudando, inclusive o neto, que hoje é um pastor nessa igreja? Como é que a senhora vê essa questão da família em si inserida na igreja? Olha, eu agradeço a Deus, porque eu acho tudo que é dádiva de Deus, aquilo que a gente plantou, o que a gente semeou, a gente está colhendo. Porque meus filhos, quando eram pequenos, diariamente eu lia a Bíblia com eles, orava com eles, então eu sei que eles têm muita coisa armazenada mesmo. E eu agradeço a Deus por Ele ter me chamado para o seu reino e também os meus filhos. Pastor Estevão, o senhor faz parte de uma instituição em que trabalha com menores carentes. E nós sabemos que ao longo desses anos vocês recebem, inclusive, auxílios das comunidades. É o suficiente para mantê-los ou você acha que tem uma ajuda da instituição pública, do governo do estado, do município? Olha, é claro que ninguém pode fazer uma obra filantrópica sozinho. Mas, comigo e com a minha esposa, aconteceu um verdadeiro milagre. E por quê? Porque ela trabalhava como professora e ganhava o seu salário. E eu trabalhava como pastor e ganhava o meu salário. Portanto, nós com o que ganhávamos, não só dava para nos sustentar a nossa família, os nossos 5 filhos, que aliás participaram dessa belíssima reunião hoje à noite aqui, mas nós conseguimos durante 40 anos. Houve certos períodos em que a gente recebia ajuda da prefeitura e ajuda também do exterior, principalmente da Inglaterra, da Tear Fund, não sei se ouviu falar. Recebíamos ajuda, então essa ajuda ela era muito valiosa e dava para a gente sustentar a obra durante algum tempo relativamente grande. E por isso chegamos até a mais de 40 anos de trabalho e a obra continua. E o presidente está aí. É o meu filho Leonardo, aliás, meu filho Rogério, ele está aí. Graças a Deus. Passaram mais de 6.000 crianças pelas nossas mãos e um deles estava hoje aí, vindo de São Paulo. Também chama-se Rogério. Nós agradecemos a presença de todos, pessoas que fizeram a história juntamente com o pastor Estevão e Flora. Agradecemos a presença de pastores de longas datas
de datas mais recentes, declarou Jesus como Salvador da vida dele. Esqueci alguém, por favor, Daniel. Por favor, me ajude. Tem mais alguém no banco? Tem? Amém. Tá aí, Daniel. Então, irmãos, cada um deles vai contar algum detalhe, alguma coisa, alguma experiência. Pastor, com 60 anos de ministério, a senhora, Dona Flora, foi uma companheira exemplar nessa trajetória de vida. Qual é a mensagem que o senhor vai deixar hoje, a senhora vai deixar para as futuras gerações? Hoje, para as futuras gerações, eu gostaria de deixar uma mensagem sobre a importância das crianças. Olha, o senhor vê como está a situação das crianças no Brasil, principalmente no Brasil. Em outras nações, a situação das crianças não é tão grave, não é tão difícil, não é tão ruim como é no Brasil. Então, o nosso empenho hoje é visitar igrejas, já visitamos centenas de igrejas em São Paulo principalmente, e mostrar o nosso exemplo e aconselhar os pastores e as igrejas a que façam a mesma coisa como nós fizemos com as crianças, e o nosso país vai melhorar bastante. Os irmãos batistas de Taquaral nos ajudaram mandando madeiras, mandando picote, muitos materiais. Mas aí acarretou para o planejamento. Professor Estevam, o programa Arena VIP, através da Sociedade de Medicina Veterinária, agradece essa participação e essa oportunidade que o senhor nos concedeu. Que Deus abençoe e o senhor continua, ao longo desses anos, ainda pregando o Evangelho. Muito obrigado, agradeço também, aliás, juntamente com a minha esposa, somos gratos por esse privilégio de podermos dizer alguma coisa, gostaria até de dizer mais, sobre o valor das crianças. O valor das crianças é tão grande que Deus disse assim: deixai as crianças virem a mim, porque delas é o reino de Deus. Dona Flora, qual é a mensagem que a senhora deixa para a família e para as futuras gerações? Bom, a mensagem que eu deixo para que fiquem sempre ao lado de Jesus, fiquem firmes, lendo a palavra e obedecendo, porque a sociedade precisa de pessoas assim, iluminadas por Deus, que tem amor, não um amor egoísta, mas um amor do céu, um amor assim, sem limite, sem recompensa. É isso que eu deixo, que sejam firmes com Jesus. E Jesus é a nossa luz, é o nosso caminho, é a nossa luz. Amém.
Nós estamos aqui com a filha do pastor Estevão, é a caçula, é a doutora Tamar, que ela é advogada. Doutora, a sua mãe foi chamada para o ministério aos 14 anos de idade. E você? Você continua acompanhando a família, até porque eu sei que você acompanha, inclusive buscando a Deus. Perfeitamente. Toda essa semente foi plantada no nosso coração e cada filho, eu particularmente, desenvolvo um trabalho junto à Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão dos Dependentes Químicos, onde a gente procura trazer uma legislação mais atuante que possa realmente assistir ao problema que tanto aflige hoje a nossa comunidade, o nosso Brasil querido. Vocês são em 5 irmãos, todos inclusive têm uma pastora que reside em São Paulo, que é a Esther. E você tem assim acompanhado o trabalho da Esther em São Paulo? Quando a visito em São Paulo, participo das atividades que ela tem desenvolvido. Qual é a mensagem que você deixa hoje para toda a tua família aqui que mora em Curitiba, em São Paulo? Que eu estou feliz, que eu amo a todos e é um presente de Deus podermos estar juntos hoje. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu trabalhava no gabinete do prefeito Maurício Cruz, saudosa memória, e não tinha igreja que eu conhecia ninguém, pedia igreja emprestada ao pastor Estevão, e vinha aqui junto com o saudoso prefeito Maurício Cruz, que era o padrinho da noiva. A gente vê quando se planta, se colhe, né? Existem sementes que se plantam como feijão, rapidinho cresce, né? Mas existem sementes que vão até 30 anos para ser colhido, né? E essa semente foi plantada aqui para o nosso pastor, no Salmo 92, 13. Eles são como as árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem no pátio do templo do nosso Deus. Na velhice, ele ainda produz frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele é a minha rocha e não comete injustiça. Amém? Amém. Como mesmo na velhice, olha os frutos aqui do pastor e muitos frutos ainda virão. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço aos irmãos a oportunidade. Hoje é presidido pelo meu irmão, o Rogério, né? E naquela salinha ali interna foi preparado um material para que vocês possam conhecer esse projeto. Tem algumas fotos, folders à disposição. Esther, a tua família, o teu pai, tem uma trajetória de vida em atendimento às pessoas carentes aqui em Curitiba. E sei que você é pastora lá em São Paulo. Você pretende exercer essa atividade lá em São Paulo ou só prega apenas o Evangelho? Lá em São Paulo, eu sou educadora, trabalho na Prefeitura Municipal de São Paulo e ao lado do meu marido, que é pastor, eu acompanho no exercício do ministério. Com relação ao trabalho que os meus pais fazem, lá em São Paulo eu me sinto sempre muito honrada quando eu posso levá-los em lugares, em comunidades, em igrejas, onde eles podem falar sobre como foi que Deus os chamou para um ministério tão grande que é o de cuidar e de salvar as crianças. E sempre que possível, eu agendo lugares e eles dão o testemunho de vida e eles contam como que isso foi iniciado na nossa própria casa, quando eu ainda era criança, e eu achava eles assim um tanto loucos por se dedicarem sem nada ter.
E até os vizinhos achavam estranhos, porque nós éramos pobres e como poderíamos cuidar de pobres? Mas Deus tinha reservado para eles um ministério muito grande. E eu lembro que nós nada tínhamos, mas nós confiávamos em Deus e os recursos vinham, e em pouco tempo, logo aquelas 5 crianças passaram a ser 40 em um casarão, e depois Deus abriu a porta para que a construção da sede do Lar Bom Pastor fosse construída, e pelas mãos deles já passaram cerca de 5.000 crianças. Muito obrigado pela sua participação e feliz retorno para a cidade de São Paulo. Muito obrigada, foi um prazer. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, nas provações, seu auxílio traz. Ele é o Deus da montanha. Faça sua oração. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, a estender a mão aqui sobre a vida do pastor Estevão, do irmão Flávio, e que você possa participar dessa oração com fé, com gratidão em seu coração. Coração treme nesta hora, com temor, mesmo e tremor diante do Senhor. Porque, meu Deus, nós precisamos honrar quem o Senhor já está honrando há tantos anos. Nós precisamos, meu Deus, compreender a obra que o Senhor já está fazendo na vida de um homem, de um casal como este, pastor Estevão e pastora Flávia. Pai, nós precisamos entender os teus desígnios e nós precisamos, Pai, tomar estas coisas como exemplo para as nossas vidas. Está conosco aqui o senhor Rogério, que ele é presidente do Lar Bom Pastor, é filho do senhor Estevão. Rogério, como é que está indo a instituição? Qual é hoje o objetivo principal da instituição Lar Bom Pastor? O Lar Bom Pastor vai indo muito bem. Nosso principal objetivo hoje é levar uma educação de qualidade às crianças da periferia. Elas também merecem receber uma educação que as prepare para a vida, não só os filhos dos ricos. E é isso que nós estamos tentando fazer no Lar Bom Pastor, oferecendo às crianças curso de informática, de música, de balé, de circo e de futebol. Então, o Lar Bom Pastor se moderniza, se prepara para cumprir a sua missão filantrópica de oferecer às crianças, mesmo pobres, uma educação de qualidade. E quero dizer que todas as crianças do Lar Bom Pastor são, no mínimo, parcialmente bolsistas. A grande parte, as que não são bolsistas integralmente, são bolsistas parcialmente, mas todas, sem exceção, são bolsistas na nossa instituição. Rogério, muito obrigado pela entrevista e tenha bastante sucesso orientando hoje as crianças que participam do Lar Bom Pastor. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, como disse o pastor Altair, que ele sempre me vê sorrindo, nesta noite não poderia ser diferente. Eu tinha que sorrir também, sorrir de alegria por tanto amor que os amados irmãos proporcionam a mim e a minha querida esposa. Então, neste instante, nós queremos juntos dizer
um salmo que diz assim: diga comigo agora, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Coisas erradas, o Espírito Santo sempre me iluminou. Então, eu agradeço a Deus por todos os benefícios. Amém. Que o amor de Deus, o nosso amantíssimo Pai Celestial, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a bendita comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, sejam com todos vocês, meus queridos irmãos e amigos, e com todo o povo na face da terra, agora e para sempre. E todos digam comigo, amém. Muito obrigado. Eu agradeço aqui essa oportunidade e quero convidar você que acompanha o programa Arena VIP aos domingos às 9h30 da manhã, especialmente agora através da Sociedade de Medicina Veterinária. Muito obrigado por essa oportunidade e até domingo às 9h30 da manhã.